Salve, salve você que tá vendo esse corte da live. Eu tô fazendo um react agora e pausei um pouquinho, comecei essa gravação aqui pra você, pra te falar que você tá convidado a se inscrever no canal, a curtir o vídeo que você vai ver agora e a comentar com a gente qualquer que seja o assunto que seja conversado aqui no vídeo, beleza? Você também está sempre convidado a estar participando da live todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, nesse canal. Então, bora lá. Vou reagir nesse momento a um debate que um amigo meu me mandou aqui, falou, cara, reage a esse debate que é muito bom. E aí eu vou reagir, porque a minha esposa também falou, eu vou dar o crédito para ela, que ela falou, amor, olha que vídeo bacana, reage a ele aí. Então é isso aí. Beleza? Bora lá para mais um react. Isso aqui, quem sabe de onde vem, sabe, hein? Comenta aí, da onde veio essa. Um dia eu vou mostrar pra galera que está sempre na live, beleza? Vamos aqui agora, de transiçãozinha para a tela do PC. Vou abrir aqui. 3 capitalistas versus 3 comunistas. Ó, o vídeo tem 1 hora, não dá para fazer um react de 1 hora, mas a gente vai reagir a uns pedaços, certo? E será que tem algum corte? Eu vou ver se tem algum corte. Que aí a gente já reage a um corte bom aqui. Cortes. Só para ver se tem algum corte. Não tem, então. Eu queria viver nesse mundo que você está falando aí, porque eu desconheço. A gente tem um número cada vez maior de CEOs, de concentração de riqueza, de número de bilionários e um número de pessoas que está na pobreza ou na marginalização, na precarização dos empregos cada vez maior. Mas, Loconte, deixa eu terminar, porque eu acho que é tranquilo você ficar jogando essas provocaçõezinhas no meio, mas dá um Google lá depois que você vai descobrir. Ele votou a redução de 5% do orçamento na Assembleia Legislativa. Isso é mentira, isso é mentira. Cara, isso é só mentira. dá um Google aí. Não, isso é mentira. Não, nós vai dar o Google. A gente tá aqui pra isso, inclusive, tá? Só pra deixar bem claro, a gente tá aqui pra isso. Falou alguma coisa, a gente pausa, dá um Google e confere. Então, se eu deixar passar alguma coisa, comenta aqui. Brenão, você deixou passar uma coisa e eu faço em outro vídeo, tá bom? Beleza, vamos lá. Comunistas versus capitalistas. Rapaz, eu não consigo ser imparcial. Sinto muito. Ah, Breno, você tá fazendo um vídeo, cara. Você tem que ser imparcial. Não vou ser imparcial, mano. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tá? Se fosse aqui assim também, ó. Fãs de Jesus Cristo contra fãs do cristianismo. E aí? Você ia ficar do lado de quem? Eu ia falar que eu sou só fã de Jesus Cristo, eu não gosto da religião. E eu não consigo ser imparcial. Eu sou uma pessoa totalmente parcial às minhas ideias. Então, assim, eu sou parcial. Se você não é parcial, não tem problema, tá? Tamo aí, tamo junto. Comenta o teu comentário aqui no vídeo. Mano. Faz o comentário aqui, me xinga, quero ver. Eu vou te responder, inclusive, só pra deixar claro, hein? Vamos lá. Eu nem falei de que lado que eu tô, hein? Vou segurar. Vou segurar. A corrupção é inerente a qualquer sistema de poder. Se alguém concorda, pode vir. Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe que a corrupção ela reside nas instituições de baixa qualidade, né? Em que vários autores vão falar sobre instituições extrativistas. Esse tipo de modelo e organização social faz com que existam incentivos e recompensas para a corrupção. Isso a gente pode ver desde a Suméria antiga até o Brasil do século XXI. Então, o capitalismo ele pode ter algum mecanismo ou outro que incentive isso ou não, mas, de forma geral, a corrupção ela sempre existiu na história da humanidade. Existem alguns métodos, alguns meios, ferramentas desenvolvidas para reduzir que determinados problemas ou determinados abusos de poder aconteçam, como, por exemplo, a divisão dos 3 poderes, eleições em períodos periódicos
e também através de transparência e menos burocracia dos sistemas, que é o que ocorre em um sistema de democracia liberal, em um sistema capitalista. Ao contrário de sistemas que são mais autoritários, com concentração de poder, que aumentam a burocracia e reduzem a transparência e também, através da não existência de eleições, diminuem e reduzem o poder da população pelo fato de que não há como barganhar e convencer as pessoas a respeito dos seus direitos. Simplesmente aquele poder que já está instalado impossibilita que as pessoas possam exigir e negociar os seus direitos com os poderosos. Eu me chamo Glenda, sou dona do canal Espectro Cinza, sou criadora do conceito Feminismo Conciliacionista de Gênero. Olha, e também me considero... Vou fazer um comentário. A vontade de zoar essa menina aqui é forte para quem é uma pessoa que foi criada na cultura do bullying. Mas eu defendo que ela tem esse estilo cyberpunk aí, porque eu acho muito maneiro. Eu vou ter que falar que eu acho muito maneiro, mano. Assim, é uma apropriaçãozinha aqui daquela cultura lá, acho que Tailândia, das mulheres que colocam uns anel no pescoço. Tem. Mas acho maneiro. Tem aqui uma vibe meio egípcia, né? Esse negócio do olho, um cabelo roxo. Sei lá, mano. Acho que brisa de Illuminati, alguma fita assim. Eu sou meio teórico, vamos ver. A feminista liberal clássica economicamente, principalmente porque... Feminista liberal é Nárnia, né? Vai. Eu me baseio em evidências, dados e resultados a partir de projetos que já foram testados e comprovados como melhores e superiores que outros projetos empiricamente. Acredito que numa democracia liberal, num país capitalista, você cria anticorpos para isso. Você pode ter instituições fortes, eleições livres, de oposição, de livre imprensa, que você pode diminuir e fazer com que sejam anticorpos perante a corrupção, diferente de um sistema comunista, socialista, onde o Estado é dono de tudo, e se o Estado é dono de tudo, quem fiscaliza o Estado? Meu nome é Renato Batista, tenho 30 anos, sou formado em Relações Internacionais, sou cientista político e líder do Movimento Brasil Livre. Bom, eu opto pelo capitalismo porque é o regime que deu certo, que diminuiu a pobreza ao redor do mundo e que trouxe mais qualidade de vida para as pessoas e repudia o comunismo pela sua... Qualidade de vida para as pessoas. Não, ô gordinho, eu vou falar para você aqui. A menina eu deixo passar porque mulher eu deixo passar mesmo, cara. Mas você vai tomar uma zoada. Não, vai tomar uma zoada. Pera aí. Qualidade de vida com essa face? Com essa lata? Essa lataria? Não, olha o quanto você tá calvo. Olha o teu olhar de burnout. Essa barba aí que não visita um barbeiro. Olha essa falha na tua costeleta representando sérias doenças mentais causadas pela desgrama que é o capitalismo. E aí você ainda defende o chicote que ele açoita. Ô, jovem, eu queria tanto que você fosse livre. Tanto! Queria muito mesmo que você fosse livre. Olha a cara de depressão que você tem, mano. Sua natureza autoritária. Eu só sei disso porque eu já estive no mesmo ponto da vida que esse cara tá? A minha opinião, ela é enviesada assim porque eu já vivi o que ele tá vivendo. Eu já acreditei no que ele acredita, eu já achei que o jogo era esse. Mas o jogo não é esse, normal. Pela sua natureza revolucionária e que não preza pelos dados e evidências que a gente pode ver no mundo hoje. Os que discordam. Pera aí. Não preza pelos dados e evidências que a gente vê no mundo hoje? Mas se você não preza pelos dados e evidências, então você compactua com a mentira e foda-se, né? Porque se os dados e as evidências não são nem relativos, não são não importantes para uma decisão, é bem burro, na verdade. Não? É isso, é o negócio. Podem vir. Vamos ver se o capitalismo ele se baseia, ele tem como sua essência o roubo do trabalho alheio. Essa questão ela é fundamental, porque desde o ponto de vista da questão da formação do capitalismo, ele também aconteceu a partir da expropriação, da escravização de povos inteiros, né? Da expoliação de comunidades e de povos inteiros, desde a colonização, quando tem a base para a construção e a base material para a formação. Por que só eu acho que a comunada é sofrida? Olha pra você ver, cara. Que cara de sofrimento que essa turma tem, velho. Sabe, eles estão cansados já de lutar. Olha pra você ver. Eu tenho uma dó do Gustavo, cara. Olha a carinha desse rapaz, velho. Esse rapazinho aqui tá ralando.
Esse rapazinho aqui, eu acompanho o trabalho dele, tá? Por isso que é meio difícil ser parcial, porque eu conheço o cara. Eu também conheço o Dioquinho ali, eu já assisti um debate dele. E, mano, é sofrido, mano. Você vê que a galera tá judiadinha mesmo. Ação que financia o capitalismo em nível mundial. Ele é um sistema que... Tancar o capitalismo é algo sobre-humano, tá? Só para deixar claro, é muito difícil tancar o capitalismo. Ele se baseia essencialmente numa relação de propriedade privada, onde a maioria da classe trabalhadora não tem nada, é obrigada a vender a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção, que vão ficar com o excedente, né? Paga um salário, mas fica com todo a parte excedente que não retorna para o trabalhador na forma do pagamento do seu salário. Isso aí poderia não ser chamado de corrupção por alguns, porque é uma relação que ela é escamoteada. Porra, parece de livre troca, né? Parece. Mas não é, né? Não é porque a pessoa não tem negociação, né? Tá vendendo a única coisa que ela tem. Pela questão do salário, né? Que engana, ou mesmo agora a ideia do empreendedor. Eu dei uma pausa aqui porque tá passando uma moto na rua e todo dia de live ela passa na minha porta, todo horário, fazendo a propaganda deles. Eu vou começar a cobrar, hein? Eu vou entrar em contato com os caras. Parece que o trabalhador não tem patrão e isso faz com que dê uma aparência de que as coisas são como elas devem ser. Mas a realidade é que nós temos uma sociedade que uma minoria enriquece cada vez mais e que uma maioria trabalha cada vez mais e fica cada vez mais pobre. Mas, né, vamos falar até do socialismo. Nós estamos falando de uma sociedade que não é baseada nas leis do mercado, que não é baseada na propriedade privada e que dá condições materiais para a sociedade superar o problema. Ela não se baseia, portanto, na corrupção e nem no roubo do trabalho alheio. Eu sou a Flávia, sou professora, tenho 40 anos e sou comunista socialista porque o capitalismo já mostrou que fracassou. E por isso, diferente da esquerda da ordem, a gente... Mas vamos fazer aqui um visagismo rápido para essa amiga. Camaradinha, esse tipo de vestido não valoriza a tua cintura, certo? Opte por vestidos um pouco mais longos, mais ou menos na altura do joelho, para dar uma alongada. Ai, quem sou eu para poder falar isso? Sei lá, mano, eu julguei os outros, vou julgar ela também, mano, não vou ficar com dó, não. Então, aí, ó, agora esse sapato tratorado é maneiro. Esse sapato tratorado aqui é maneiro. Gostei. O cabelo, uma finalização, um pouco mais de volume para esse cachete valorizar. Um outro formato de óculos. Defende uma revolução socialista no Brasil e no mundo, porque a classe trabalhadora... Eu vou te fazer uma recomendação aqui como cabeleireiro, né? Ó, remove um pouquinho esse volume desse cabelo, certo? Esse peso, e ele vai ganhar um pouco mais de corpo. Você vai cortar ele em camada, tá bom? Vai ajudar, viu, camarada? Vai que um dia você assiste esse vídeo, você sabe que eu falei com o maior amor e carinho, tá? É quem tudo cria e é a ela que tudo tem que pertencer. Boa. Por isso, eu sou revolucionária, socialista e comunista. Também somos. A corrupção, ela é fruto de um processo de separação que é criado exatamente pela diferenciação daquele que é proprietário privado e daquele que não é, né? Quando a gente observa a ocorrência da corrupção em outros sistemas ou em outros momentos históricos, a gente percebe que a corrupção ela vai existir para poder garantir o cumprimento de interesses de determinadas classes sociais. Por isso que a corrupção ela é inerentemente ligada à propriedade privada. Ela é inerentemente ligada a esse controle que determinados grupos vão ter de alguns recursos. A gente pode analisar exemplos até no processo de formação histórica do capitalismo, quando a gente olha para a Companhia das Índias Orientais, que era a companhia que vai fazer o processo de colonização da Inglaterra, e que você tem isso amplamente documentado, fartamente colocado, que a companhia realizava subornos para reis, para nobres, que garantiriam que essas votações pudessem favorecer essa companhia. Assim como a gente observa no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, o quanto o processo de lobby que acontece para poder beneficiar determinados grupos. E aí, por mais que haja um incentivo nesse argumento, por exemplo, de
a constituição de uma instituição sólida que possa impedir que isso aconteça, a gente observa na prática, na materialidade, que isso não acontece, né? Tanto que se esse tipo de ocorrência fosse verdadeiro, se ela fosse concreta, a gente veria essas democracias liberais que são modelos, né? Talvez na Europa Ocidental, enfim, Estados Unidos ainda vá lá, né? Mas acho que a gente poderia observar que não existiriam essas relações de lobby, não existiriam essas relações de subúrbio, não existiriam essas relações que expropriam o trabalho, por exemplo, das camadas dos países da periferia do capital. Então, eu acho que a corrupção ela é um fenômeno que é intrinsecamente ligado a essa separação produzida pela expropriação e pela apropriação da propriedade privada de uma classe sobre a outra. Por isso que a gente só vai conseguir acabar com a corrupção a partir do momento em que a propriedade privada dos meios de produção deixar de existir. O que não significa, por exemplo, dizer que no momento em que um processo socialista começa a acontecer, essa corrupção vai ser eliminada da noite para o dia, porque todos os processos de subjetivação, de criação, que objetivamente criam as pessoas nesse mundo, acaba tendendo para esse beneficiamento privado, acaba tendendo para essa perspectiva. Então é um processo longo, continuado, que precisa constantemente ser desconstruído e ser superado. Meu nome é Gustavo. Porra. Eu já mandava aqui, ó. Drop my mic. Cara, ontem eu descobri vou aproveitar que tá rolando isso aqui e... eu podia ver se... Ó, Vinícius Cariel se inscreveu, Gabriel Dom se inscreveu. Galerinha que tá se inscrevendo, muito obrigado por se inscrever no canal. Valeu, valeu. Que Deus abençoe todos vocês. Ó, o Trix se inscreveu. Galera, obrigado por todo mundo que tem se inscrito aí. Vamos lá. Só dar um grau aqui. Pô, o Gustavo tá aqui relaxado, parecendo que ia no parquinho brincar, né, o viado? Chega aí. Oh, foi mal, a galera de esquerda não pode chamar uma de viado. Isso é cultura de Minas, mano. Não fique puto comigo, porque eu sou mineiro. Isso é inerente da minha vontade. Eu chamo os de viado sem pensar na sexualidade. Não vai ficar bravo comigo. Não quero hate sobre eu fazer. É assim, mano. Vocês também têm que respeitar a minha ancestralidade mineira, tá ligado? Vamos lá. Gustavão, esse bigodinho, eu sei que você tá apostando, você tá acreditando. Não vai pegar. Não vai... Revolucionário, né? Você fala assim, não, eu vou mandar o bigode. Não vai pegar, mano. Não vai pegar. Eu fato, tenho 31 anos, sou historiador, professor e comunicador popular. Eu sou realmente, você tem exatamente essa característica. Eu mandava um low fade aqui, ó. Só um low fade, tirava um voluminho aqui, deixava esse cabelo crescer aqui para tampar um pouco mais essa entrada. Entendeu? Eu faria isso. Espera aí, Giovanni. Ai, meu Deus. Aqui, é isso. Não é só de queijo que Minas vive. É isso aí, Giovanni Henrique Gomes. É isso aí. Não é só de queijo. Não é só de queijo que vive. Mas é isso aí. Ó, eu tô aqui fazendo o visagismo do Gustavo Gaiofato. Então, Gustavo, ó, pega esse visagismo grátis aí pra você. É o seguinte, ó. Minhas recomendações profissionais para Gustavo Gaiofato faz um taper na nuca e aqui no pezinho, para dar uma leveza no teu rosto de frente, que eu tava vendo teu rosto de frente agora há pouco. Esse bigode tá muito pesado, certo? Então tira um pouco o volume dele. Quer manter só bigode? Eu manteria. Quer aproveitar e dar um upgrade? Deixa uma costeleta. Aí estamos falando de um estilo mais underground. Aí você não faz o taper, ou, seja mais ousado ainda, faça o taper, uma costeleta em triângulo, com degradê. Quer ser disruptivo, eu vou ajudar também. Mas não é essa a minha ideia. A minha ideia era o taper aqui, deixa a franja crescer um pouco, arruma essa sobrancelha que está muito depressão. Isso aqui te envelhece, inclusive, tá? As pessoas acham que a sobrancelha não interfere. Pô, a sobrancelha é muito importante. Ganhe um pouco mais de volume na coroa, que é não cortando a parte da coroa do cabelo. E deixa essa metade da frente crescer, para você cortar ela sempre para baixo, para ela vir e cobrir um pouco a tua entrada quando o cabelo ficar seco. Que aí você corta ela mais ou menos no rumo da sobrancelha e ela vai encolher e vai ficar mais ou menos no rumo da testa, que vai tampar bem a tua entrada. Não deixa esse aspecto aqui, ó. Isso aqui é um aspecto muito feio no cabelo masculino, né? É uma impressão de relaxo.
certo? Tudo bem que você já tá com o look todo relaxado aí mesmo, tá? Faz até esse estilo chique não ligo, né? Sou chique, eu não ligo, comunista, você tá me embelezando demais. Mano, eu tô tentando te fazer potencializar a tua imagem pessoal, porque a gente compartilha boas ideias. Então é isso aí, Gustavão. Vamos ver o que você vai falar agora. Ganhou aí uma consultoria de imagem grátis. Comunista porque eu acredito que o comunismo é a maneira de a gente construir uma sociedade longe da exploração do homem pelo homem. Eu não concordo com essa afirmação, porque ela parte da premissa. Você tá maluco? Você tá maluco? O que eu abri aqui, gente? Calma. Cancela. Cadê? Não. Que isso, gente? O que eu tô arrumando? Aí, pô. O que eu tô arrumando? Ó minha luz verde. Acho que eu vou pôr uma luz verde aqui. Que cor que eu uso, ó? Ela muda de cor. Azulzinho aqui pra dar um pá na live. Ó, camarada. Azulzinho. Roxinho. Roxinho é a cara da live, hein? Eu vou deixar roxinho, que é a cara da live. Vou deixar... Aonde eu vou deixar esse pau de selfie? Aqui em pé, fazendo uma barra de luz roxa. Roxinho ou de cá. Deixa eu ver. E de cá. Aqui dá até mudar a cor. Ou vermelho. Vermelho. Vou deixar de cá, ó. Aqui eu já tenho uma parede azul. Aí eu deixo uma luz azul aqui. Luz azul. Luz azul. Beber uma água, né? 1 hora de live. Muito obrigado para todos vocês que estão online. Já estamos aqui com 24 minutos de produção de conteúdo. Rapaz, eu tô uma máquina. Vamos lá. Premissa de que o homem é intrinsecamente egoísta e corrupto. Isso, inclusive, é um vasto debate do ponto de vista da filosofia e da política, se o homem é o lobo do homem, o homem é o bom selvagem. E a minha opinião sobre isso é que todas as coisas boas e ruins que existem na sociedade são resultante da forma de organização social. Por exemplo, se existe corrupção, egoísmo, individualismo, ganância, isso tudo é resultante de um modo de organização social em que existe uma classe que domina e que obtém privilégios e vantagens por causa da sua dominação. E a corrupção é um dos mecanismos dessa classe dominante seguir obtendo vantagem. Veja, qual que é o principal aparato de dominação de uma classe dominante? É o Estado. Na sociedade capitalista, o Estado burguês, independente do regime que possa adquirir, a depender do país, etc. Marx já dizia que o Estado burguês é o balcão de negócios da burguesia. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer que a burguesia utiliza esse aparato para obter vantagens, inclusive legalizar roubo e todo tipo de privilégios que pode obter através de leis, etc. Me parece... Vou pausar aqui, porque essa menina já passou o rolo compressor em cima de todo mundo ali, cara. Cara, eu acho que aqui, ó, eu nem precisava mais de debate depois daí, tá? Eu tô satisfeito. Sabe, tipo assim, eu tô cheio. Cara, 9 minutos e já foi uma jantada tão grande da realidade, cara. Nossa. Para que continue dominando e siga no poder. O comunismo não é uma sociedade que tem uma classe dominante. O comunismo, em teoria, é uma sociedade sem classes, em que as classes foram abolidas. Outro debate que nós podemos fazer é sobre as experiências socialistas. E aí acho que é importante que seja dito que nas experiências socialistas ainda existe Estado. O Estado operário é uma outra classe que está à frente desse aparato.
mas significa que ainda é possível que exista corrupção. É claro que nós defendemos mecanismos para evitar que, mesmo no Estado operário, se reproduza a corrupção. E isso foi possível, isso foi construído na história da humanidade da luta da classe trabalhadora. Como, por exemplo, os primeiros anos da União Soviética, em que os trabalhadores de um país muito atrasado tomaram o poder, construíram um Estado seu e conseguiram criar uma série de normativas para regular e gerir a sociedade através dos conselhos chamados de soviets, em que o trabalhador não era exatamente um político da forma como nós entendemos hoje, eram pessoas comuns sendo reguladas comumente e coletivamente pela sociedade, o que evita a corrupção, mas é claro que isso depois se degenerou. Então aqui já digo que falo do ponto de vista de uma socialista trotskista que condena tudo o que foi o legado... Caralho, mano, ó, não tem como, eu vou pausar aqui, eu sou trotskista, eu gosto demais de trotskista, velho. Por quê? Eu gosto demais do Gustavo, tá? Eu falei desde o começo, eu não vou ser parcial, porque eu sou comunista. Desculpa, galera. Ai, Breno, você é comunista. Foi mal. Eu não queria nem falar disso na live, mas no segundo dia de live eu já não tanquei não falar, velho. Ó, o trotskismo é uma coisa que eu gosto demais, cara. Porque, assim, ela olha e fala assim, ó, não foi, deu errado mesmo. Porque deu, sabe? Não acho que não deu. Deu. Teve coisas horríveis que o Stalin fez. Teve coisas horríveis que aconteceram na União Soviética. Sabe, eu não vou passar esse pano pra ninguém, mano. Eu não passo. Pra que eu vou passar pano pra eles? Quem tá passando pano pra nós? Entendeu? Eu defendo o trabalhador, cara. A pessoa que tá sofrendo. É a pessoa que eu mais defendo politicamente. Da burocracia soviética stalinista que degenerou a União Soviética e que esta, sim, se utilizou ali do aparato do Estado para tirar benefícios próprios para o seu grupo, para a sua camarilha. Meu nome é Mandy, tenho 29 anos. Pô, Mandy. Vamos lá. Vamos fazer aqui um visagismo pra Mandy, não que ela pediu. Não que eu tenha direito, né? Porque aí é mulher, ainda mais quando é politicamente coerente. Meu Deus do céu, dá até medo. Mas, Mandy, eu fiz com todo mundo e não vou te perdoar. Principalmente porque eu tô fazendo com muito amor. Na visão masculina, tá? Deixar bem claro. Não sei teu gênero. Mas quero falar que acho que faltou uma camisa amarrada na cintura. Porque você tem um estilo muito grunge, mano. Muito grunge, anos 90 ali. Sabe? Aquela pessoa que, mano, eu quero que se foda. Então eu acho que tá faltando umas tatuagens. Tá faltando uma cor nesse cabelo. Um roxo, um pink, um laranja. Uma cor gritante, um verde fluorescente. Uma coisa gritante. E eu acho que você pode muito bem pesar um batom. Sabe? Pesar um batom, um bocão. Você tem uma boca bonita. Pesa um bocão. Vou fazer esse comentário. E aposte em bota. Eu acho que você deveria usar botas. Calça larga, mas bota. Bota mesmo. Coturno. Porque é pra meter o pé no joelho dos caras e quebrar o joelho desses malucos que vai encher o teu saco. Muito estiloso, cara. Fora isso, a camisetinha do Marques ali é muito braba. Não quero criticar a camisetinha do Marques, porque é um acessório. É uma peça, dá pra compor. E é só isso, cara. Eu acho ela uma das mais estilosas, tá? Só pra deixar claro, eu gosto muito desse estilo largado. Eu gosto demais. Oversize, roupa larga. Essa camiseta, inclusive, se ela fosse uma oversize das mangas mais longas, ia ficar mais maneira ainda. E acho que uma bolsinha transversal pra você carregar ali as coisas do dia a dia, telefone, blá blá blá. Só isso. E umas pulseiras, pá. Só isso, cara, só isso. Esse é meu comentário sobre a tua imagem pessoal. Não tem mais o que falar. A não ser que você queira mudar um pouco o cabelo também, que aí é outra. Sou militante há mais de 10 anos e sou socialista e comunista e muito diferente do que é essa esquerda capitalista paz e amor. A minha luta é para que a classe trabalhadora tome o poder e acabe com a propriedade privada. De perto, eu tô achando teu óculos lindo, tá? Teu óculos é incrível. Esse estilo com a correntinha é muito absurdo. Gostei muito, tá? Gostei muito. Os piercings aqui, eu acho maneiro. Eu gosto, acho maneiro. Você é uma esquerdista muito bonita, que eu acho que pode pôr uma cor aqui por baixo desse cabelo. Só isso. Tá, mano? É nóis. E que, inclusive, se for necessário, faça isso através dos meios violentos. A mulher é a bota. Eu tô falando pra você que ela precisa estar de bota. Ela tá de Nike, mano.
Não, Nike não, cara. Você tem que amor. Tomara A que minha você- luta é para que a classe trabalhadora tome o poder e acabe com a propriedade privada e que, inclusive, se for necessário, faça isso através dos meios violentos. Nós queremos enfrentar e acabar com toda a desigualdade social, com toda a forma de opressão, com toda a miséria, com todo tipo de catástrofe que piora as condições de vida da classe Não, trabalhadora. eu tô com você, mano. Na hora vai começar esse BO semana que vem. Porque assim, eu tenho que pelo menos juntar um dinheiro esse fim de semana, pagar um aluguel. Paguei o aluguel, a água e a luz. Já dá pra correr atrás. Eu quero derrubar esse estado que me cobra água e luz. Semig, vai tomar no cu. Sabe? Vai tomar no cu. O estado é meu. Por que eu tenho que ficar pagando? Ah, não. Pode abaixar esse preço aí, Semig. Não, protesto Não é contra a justo Semig. que apenas 1% da humanidade se aproprie da riqueza que os outros 99% produziram. Nós Concordo. Vamos pelo menos colocar assim, ó. 80% aproveita o que 20% produz. Cara, não tem jeito, mano. Tem que ser todo mundo usando, mano. queremos uma sociedade, um Estado operário, com democracia operária, controlado e organizado pela maioria, pelos 99%. Por isso eu sou socialista e comunista. Primeiro, não acredito que a economia seja um jogo de soma zero, onde um país necessariamente vai se enriquecer às custas de outro país se empobrecer. É isso que diz a lógica econômica, e se a gente olhar dos últimos 50 anos, não precisamos nem ir muito atrás para isso, a gente vai ver que a pobreza diminuiu no mundo. A pobreza na China, por exemplo, que tinha 80%. A pobreza... Aí o primeiro argumento do cara é falar da China. Das pessoas em extrema pobreza diminuiu após as reformas da abertura de mercado de Deng Xiaoping. E se a gente olhar até mesmo para o Brasil, nos últimos anos, graças ao Plano Real e a diversas medidas econômicas que foram tomadas, a pobreza extrema diminuiu no Brasil. Isso não significa que a pobreza diminuiu às custas de outro país ou que outro país voltou a ter determinada pobreza. O segundo ponto é que, se a gente for olhar as experiências socialistas, né, que a gente já teve, que passaram por revolução, a gente vê que a burocracia política acabou tomando conta do Estado. E essa burocracia política se tornou altamente corrupta, com casos muito conhecidos de nepotismo, de corrupção política endêmica. Então, isso mostra que o caminho para se chegar até o comunismo, do qual muitos de vocês acreditam que não ocorreu ou que não há uma experiência nesse sentido, é uma experiência que passa por uma vasta gama de corrupção, tal qual acontece também no sistema capitalista, e acho que os comunistas pontuam críticas ao capitalismo que são válidas em muitos sentidos, mas falta olhar para as experiências socialistas que vocês tiveram e mostrar que elas também foram altamente corruptas. Posso complementar dando mais um pouco de contexto histórico? Então, a gente pode pegar vários exemplos, né, porque a gente teve mais de 40 experiências socialistas em 4 continentes diferentes, e a gente vê que existe uma tendência da concentração de poder na mão de uma classe política, e isso reproduz a corrupção e reproduz o autoritarismo. A gente pode falar desde a África com o José dos Santos, por exemplo, que foi o ditador africano marxista. A gente pode falar do Nicolau Ceausescu, que nem muita gente conhece, que é da Romênia, que cometeu gravíssimos casos de corrupção, e a própria população matou ele nas revoluções de 89. E falando sobre a questão da União Soviética especificamente, a gente já vê a centralização de poder ainda no governo Lenin, quando em 1918 ele proíbe que socialistas revolucionários e os mencheviques participem dos sovietes. Então, desde o começo, a gente vê que o Lenin centraliza o poder na União Soviética, direciona de acordo com as diretrizes do Partido Bolchevique, e o Stalin ele vai agravar esse processo, né, e trazer também os grandes expurgos, né, e o autoritarismo severo. Então, no sentido de corrupção, a gente vê que eles se corrompem no poder, mas não é porque necessariamente o Lenin era ruim ou o Stalin era ruim, porque existe todo um aparato, uma estrutura institucional que favorece a corrupção, algo que não é visto nas democracias do Ocidente, que naturalmente tem vários problemas, mas a gente pode nivelar, né, os níveis de corrupção. Então, Não. Corrupção tem pra todo lado mesmo. E é igual a menina falou, enquanto tiver meio de propriedade privada, sempre vai haver corrupção, né? enquanto vários países onde tem essa concentração de poder, os níveis de corrupção são altíssimos, né? Vários casos de nepotismo, concentração de renda. Nesses países, a gente vê, por exemplo, coeficiente de Gini menor, a gente vê mais participação dos cidadãos em políticas públicas, em plebiscitos. Então, eu vejo que o problema, eu acho que o capitalismo sim tem corrupção, eu vejo que o marxismo tentou
mudar esse modelo, mas o erro fatal reside no problema de concentrar poder. Nesse sentido, eu acho que até os anarquistas têm uma perspectiva mais interessante, né, que é de descentralizar. O que a gente vê que os marxistas e os bolcheviques fizeram foi concentrar esse poder, o que propiciou a corrupção. Meu nome é Loconte, eu sou economista. Vamos analisar o Loconte? Vamos lá. E analista político, tenho 25 anos. Na verdade... Então aqui, ó, ele é economista e analista político e aparentemente não se importa com nada de estética, né? É isso que ele quer transmitir com a imagem dele. Olha que bacana. A imagem do Loconte mostra que ele é uma pessoa que tá pouco se fudendo pro que as pessoas pensam na imagem dele. É isso que ele transmite assim. Ó. O que você acha do Loconte? Eu acho isso. Que ele não se importa, que ele quer mostrar que ele é uma pessoa intelectual, por isso que ele usa esse formato de óculos, sabe? Por isso que ele tem problema de vista, obviamente. Então, ele ainda permanece com esse tipo de estética, certo? O fato dele não ter uma barba feita, não ter um cabelo penteado ou minimamente hidratado, também demonstra esse tipo de coisa. Essa roupa larga, né, que a gente vê aqui, só demonstra também que ele não se importa com combinar nada, né? Porque é uma camisa roxa ou azul marinho, não sei, né? Ou alguma cor assim. Uma calça meio apertada e um tênis branco sujo, né? Um braço tatuado ali, porque ele é cult, mas não é tanto, não tem tempo, não se importa. Acho que ele tem um alagador na orelha. Eu sou economista e analista político, tenho 25 põe uma bandeirinha anos. ali do Brasil só pra falar que é bolsonarista no fundo. Na verdade, não é que eu escolhi o capitalismo, mas eu sou contra o socialismo. E eu não escolhi o capitalismo. É claro que você não escolheu essa cara de pão tua aí, mano. Mas vamos lá. Ó, eu vou te dar essa consultoria grátis, não que você pediu, mas como eu fiz pra todo mundo e pra mim. Democracia é isso, é você fazer até o que você não quer pros outros, mas porque é certo. Eu vou te ajudar, ó. Vai para um estilo de barba italiana, vai valorizar um pouco esse bigode, esse maxilar redondo que você tem, certo? Isso é o quê? É tirar a barba daqui, desconcentrar, limpar um pouco essa parte, tirar um pouco o volume desse centro do bigode, descobrir a boca e fazer um degradê aqui, tirando esse peso. Nessa lateral, faz um corte de tesoura, certo? Não tão baixo. Aqui, faça um taper, pelo amor de Deus, porque vai te dar uma suavidade. E esse cabelo corta reto em cima, tá? Aí PT pro lado aí, porque você tem cachinho. Só isso, já vai dar um grau. Mexe nessa sobrancelha, faz essa sobrancelha, faz alguma coisa para clarear essa olheira pesada que você está carregando, que o capitalismo te faz sofrer, e de nada. Tá? Eu prefiro ficar com uma postura pragmática, que vai visar a busca pelos resultados econômicos e sociais, em vez de ficar preso em dogmas específicos. Eu queria retomar um pouco a questão que o Renato colocou sobre esse tema de um país não enriquecer enquanto o outro empobrece, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a história da América Latina. Então, o Eduardo Galeano, naquele livro, né, das Veias Abertas da América Latina, ele retoma uma anedota bem interessante que era bem conhecida na região que veio a se tornar a Bolívia, né? Fala, olha, com a prata que foi recolhida ali, que foi roubada ali, daria para construir uma ponte da América até a Europa. E com os ossos dos indígenas daria para construir outra ponte. Então, é assim, amplamente conhecido a história, né, do saque. Eu não estou nem entrando aqui no ponto da escravização dos negros e negras africanas, que foi a base material para a construção dessa sociedade que vocês defendem. Só queria fazer um ponto, vou ser breve, sobre o que disse a Flávia. Primeiro, com a justificativa do colonialismo para justificar que a economia não é um jogo de soma zero, né? Se a gente olhar as experiências que a gente tem hoje, a gente vai ver diversos países que não foram países colonialistas e que, com os incentivos corretos, com as instituições corretas, puderam crescer e
se tornaram, inclusive, hoje potências econômicas muito maiores. Eu não queria dar spoiler dessa parte, mas, por exemplo, a Suécia, que não teve nenhuma colônia, é muito mais rica que a Espanha, que colonizou a Bolívia. Finlândia, Exatamente. Noruega, Dinamarca. Exatamente. E se a gente olhar, nem precisei tão para trás, no meu primeiro argumento, eu mostrei que se a gente olhar no caso da China, que saiu de 80% de pobreza após a abertura econômica para 10%, 20%, se a gente olhar até mesmo para o nosso país, a gente vê que a pobreza diminuiu. Isso não foi em decorrência do Brasil ou da China estar colonizando outro país e fazer com que o outro país chegue à pobreza. Queria retomar a questão do outro lado, né, o que você colocou, Loconte, porque pegando as experiências reais, né, o tema, vou usar um exemplo aqui da Venezuela. Então, nós temos hoje na Venezuela um setor que é uma burguesia bolivariana, vamos dizer assim, a gente até chama de boliburguesia, que controla o Estado e que, de fato, é altamente corrupta, que, na minha opinião, não é de jeito nenhum socialista. Mas eu queria falar no que se ampara essa corrupção, porque essa é uma burguesia que chega... Cara, são assuntos, né? Eles vão mudando o assunto, não dá nem pra você fazer um react, cara. É muito difícil fazer um react desse vídeo aqui, cara. Eu acho que eu vou dar uma pausa aqui. Eu já peguei um conteúdo aqui que eu vou